hora de falar de dois times que, assim, por enquanto a gente tem certeza que o Vasco briga contra o rebaixamento, porque tá dentro já está dentro da zona de rebaixamento, né? E também não consegue vencer, não consegue pontuar. E o Vitória, que, cara, é um time que depende muito do Barradão, né? O Vitória, se eu não me engano, ele é o segundo ou terceiro pior visitante do campeonato. E, ao mesmo tempo, ele é o quarto melhor mandante. Só que nos últimos 3 jogos no Barradão, se eu não me engano, ele só venceu o Botafogo num jogo bem polêmico, né? Que teve um lance lá para expulsão do jogador do Vitória. Perdeu pro Palmeiras e agora perdeu também, nesse final de semana, pro Bahia, né? O clássico pro Bahia. Então, o Vitória que também, se der um vacilozinho, o Vitória também vai entrar nessa briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E aí, essa é aquela questão aqui agora, Pedro. É a seguinte, né? São dois times que podem olhar para a Copa do Brasil como, aí sim, uma boia de salvação, embora o Vasco também ainda tenha a Sul-Americana, mas, ao mesmo tempo, pode atrapalhar essa briga contra o rebaixamento. Você acha que aqui a Copa do Brasil, nesse momento, é o melhor caminho para o Vasco recuperar a confiança e talvez até ajudar no Campeonato Brasileiro? Ou vai atrapalhar? Eu acho que sim, e acho que também é o caminho mais provável para o Vasco voltar a ganhar, né? O último título do Vasco foi em 2011, Copa do Brasil, e depois disso, um carioca ou outro. O Vasco é o maior grande que há mais tempo não ganha Libertadores, há mais tempo não ganha Brasileiro, há mais tempo não ganha Copa do Brasil. Só o Inter não ganha Copa do Brasil, se não me engano. Até o São Paulo saiu do jejum, com todo respeito. O Botafogo não, né? Mas, sim, vários títulos, vários clubes desde 2011 foram saindo da seca e o Vasco não consegue. Então eu acho que a Copa do Brasil desse ano, pelos confrontos, podia ter passado pelo Fluminense, ter dado moral também. Agora tem um adversário dos possíveis, o mais acessível pro Vasco. Quer dizer que o Vitória é mamata? Não, a gente viu na Copa do Brasil que eliminou o Flamengo. E eu nem lembro mais quem foi que o Vitória eliminou na última rodada, mas também... O Atlético Paranaense. Fez 4x0 no Barradão, né? Foi a remontada no Barradão, vencendo por 4x0. Reverteu, exato. Reverteu. Então, assim, o Vitória não é, de longe, é um time que a gente não pode subestimar na Copa do Brasil. Mas ainda assim, é dos clubes talvez o mais... Na verdade, não sei nem se o Vitória é o mais deficitário da Copa do Brasil, porque a gente tem o Vasco do lado. Então, assim, é o confronto dos mais acessíveis. E no confronto dos mais acessíveis, eu ainda acredito um pouco na sede do Cruz Maltino de querer sair da seca. Ô Marina, essa questão aí que o Pedro colocou e esse momento de pressão que o Vasco vive, embora, como eu falei, né, se o Vitória der um mole, ele também entra nessa briga contra o rebaixamento. Mas na Copa do Brasil, a campanha do Vitória é muito boa, despachou o segundo e o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, né, em sequência, para chegar nas quartas de final. E você acha que ele pode aproveitar esse momento do Vasco, vamos dizer, esse desespero, como o Pedro bem lembrou, né? O Vasco é um time muito grande que não ganha títulos relevantes há bastante tempo. Como o Pedro bem disse, até o São Paulo saiu da fila, Marina, mas o Vasco ainda não. O Vitória pode usar esse momento do Vasco, essa necessidade do Vasco ganhar um título e talvez o desespero do Vasco a seu favor? Olha, primeiro começando, né? Até o São Paulo, pô, olha a situação que o nosso gigante três cores está sendo submetido, né? Mas eu entendo que a culpa é do Casares e de seus asseclas, né? Mas eu entendo porque o São Paulo passou nunca tinha ganhado Copa do Brasil até 2023, ganhou só aquela, mas é porque antigamente os clubes que estavam disputando a Libertadores não jogavam a Copa do Brasil, então o São Paulo tem menos participações. Mas também não vou passar pano para esse time não vou passar pano pro São Paulo não, que a coisa tá feia. Agora, eu acho que sobre o confronto, né, Vasco e Vitória, eu acho que o Vitória pode sim aproveitar esse momento. O Vasco, assim, ele é um time muito inconstante, né, cara? Ele é um time muito esquizofrênico, é muito louco, porque conseguiu uma grande classificação lá contra o Olímpia, que na hora que começou o jogo eu falei, não vai dar. Mas conseguiu reagir fora de casa, foi muito bem e confirmou a classificação com um 4-1. E no Brasileiro ele perde de 4-0 pro Palmeiras, claro, perder pro Palmeiras fora de casa é relativamente normal, mas mesmo assim, um 4-0, toma o gol do Flaco Lopes, aí já desmorona, já tem um pênalti. Parece que é o psicológico de pudim, entendeu? O psicológico é uma paçoca. Você dá um peteleco assim, plá, esfarela. Igual certos times tricolores aqui de São Paulo também, né? Mas
eu acho que o Vitória tem, e diante desse desespero do Vasco, dessa instabilidade do Vasco, o Vitória tem um mínimo de estabilidade, tem um padrão de jogo ali que o Jair Ventura conseguiu dar. Acredito que é sim um time sólido e é um time muito resiliente, né? E também o confronto vai ser decidido no Barradão. Por mais que o Vitória não tenha ganhado os últimos jogos, né? Lembrando que o jogo que o Vitória perdeu para o Palmeiras teve muita polêmica de arbitragem, né? Mas eu acredito que a força do Barradão é muito pesada, é muito difícil para qualquer um que vai jogar lá. E a gente sabe que às vezes o time, dentro de um determinado campeonato, ele fica assim, sabe, com aquele o sonho muito vivo, né? Foi assim com o Dorival em 2023 na Copa do Brasil, com o São Paulo. E eu acho que talvez o Vitória esteja nessa pode ser que esteja nessa trajetória, né, de valorizar muito esse campeonato. Eu queria dizer que, para mim, o Vitória poderia ser campeão, que tá tudo ótimo, viu? Acho que todo mundo vai concordar com essa. Só, agora, bem rápido, para a gente fazer o termômetro, deixa eu só rapidamente falar do Vasco, só para a gente ter noção do tamanho o tamanho do buraco que o Vasco está. Os últimos 8 jogos do Vasco do Campeonato Brasileiro, ou seja, 24 pontos disputados, o Vasco só ganhou 2 pontos, empatou 2 vezes, perdeu os outros 6 jogos. Então, a diferença, né, o saldo de gols aqui do Vasco no Campeonato Brasileiro é o pior, só fica atrás da Chapecoense, né? Então, realmente, você vê que é um time que está sofrendo bastante. Agora vamos fazer o termômetro aqui desse confronto. Marina, já começando com você. Pressão no Vasco de 0 a 10 para essas quartas de final. 8,5. Eita, alto, hein? Pedro, para você. Cara, eu vou de 9 também. Eu acho que o Vasco é o favorito, tem que mostrar. Cara, eu vou discordar um pouquinho de vocês aí. Eu vou meter talvez um 6, 7, porque eu acho que o Vasco não é tão favorito assim, pensando principalmente no momento dos dois times, né? E no trabalho dos treinadores. E eu acho que chega com uma pressão também, é isso, eu acho um pouco dividida, porque ainda tem a Sul-Americana, né? Pro Vitória não teria mais nada, o Vasco ainda tem a Sul-Americana, se ele sonhar em ganhar algum título. E eu acho que no final do dia, cara, a briga pro torcedor do Vasco é, cara, não ser rebaixado mais uma vez, né, cara? Acho que essa que é a grande realidade. Mas enfim, agora, Pedro, pressão no Vitória. Nossa, acho que 5. Eu acho que o Vitória Franco atirador já eliminou o segundo, terceiro, e agora o Vasco, se eliminar também, é bônus. Marina. Eu acho que é uma pressãozinha um pouco maior. Talvez um 7. Porque vem para esse jogo depois de perder o Bavi, né? Dentro do Barradão. Então, acho que aumenta um pouquinho a pressão. Vou com a Marina aí, acho que é uma boa pressão pro Vitória 7. Agora, bate pronto do placar do jogo de ida, lembrando que esse jogo é amanhã em São Januário, né? Teve todo aí um imbróglio em relação a jogar no Maracanã, que o Vasco não conseguiu, então o jogo vai ser em São Januário. Pedro, placar do jogo de ida. O Vasco, nos seus mandos, vai fazer acontecer e o resultado vai ser 1-1. Marina. Eu acho que o Vasco vai ganhar 2-1. Eu tô com a Marina também, acho que vai ser 2-1 Vasco. Depois o restante eu falo lá no final do programa.